Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Praticando o Amor. É sábado, um dia feliz para mim, porque Deus me permite estar aqui e levar até você que está aí do outro lado, me dando a alegria de assistir esse vídeo, a possibilidade de falar com você a respeito do amor de Deus para conosco e falar do amor ao nosso próximo também. Então, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, toque lá em todas para você ser avisado por parte da plataforma. Sempre que eu postar um novo vídeo aqui, eu já vou te falar que todo sábado tem vídeo novo aqui do canal. E também compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. Afinal, a gente fala do amor e do amor ágape, do amor de Deus para conosco. Beleza, pessoal? Eu agradeço muitíssimo vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Hélio Correia. Muito prazer. Seja bem-vindo ao Praticando o Amor. Mateus 5 a partir do 3. Porque aí eu já pego Jesus falando. Está escrito o seguinte: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui, verso 12. Então, Mateus 5, do 3 ao 12. Pessoal, eu tive a oportunidade fabulosa de, esta semana, ler todo o capítulo 5 do livro de Mateus, portanto, o Sermão da Montanha, com duas filhas minhas, a Raquel e a Isabel, a Bebelita. E eu achei incrível, porque a gente tem o costume de fazer a leitura de um capítulo da Bíblia todos os dias, eu e elas duas, e aí a gente fazendo a leitura essa semana do capítulo 5 do livro de Mateus, a Raquel, ela falou: pai, tem tanta gente que acha que é fácil ser crente, né, pai? Tem tanta gente que acha que é fácil fazer a vontade de Deus, né, pai? Mas, pai, é difícil. Pai, olha quanta cacetada a gente está levando aqui. Porque, de fato, pessoal, é difícil demais, sabe? Não é moleza. Amar não é moleza, sabe? Amar requer renúncia. E renunciar ao nosso ego, ao nosso eu, à nossa própria vontade, é extremamente difícil, pessoal. É por isso que eu sempre digo que é um exercício, a gente vai fazendo todos os dias, em todos os momentos, de forma paulatina, constante, e aí a gente vai chegar num patamar que não vai ser o top dos tops, né? Não vai ser o primeiro lugar no pódio, mas a gente vai estar lutando por chegar dentre os classificados. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1, assistia na época do Ayrton Senna. Pontuava do primeiro ao sexto lugar. Assim também é a nossa vida no pódio espiritual, né?
a gente vai pontuar o primeiro, segundo, terceiro lugar e alguns outros também. Então a gente precisa lutar, né, paulatinamente, diariamente, constantemente, para que a gente alcance um lugar na marcação, na classificação. E como a gente faz isso? Pessoal, pequeninas coisas, sabe? Pequeninas coisas, é o que eu estava falando para as minhas filhas, sabe? Quando a gente pega o papelzinho e não joga no chão, joga no cesto de lixo, sabe? Quando a gente auxilia uma pessoa que está tentando atravessar a rua, mas que tem dificuldade de locomoção, e a gente estica o braço, a gente estende a mão, a gente está fazendo isso, a gente está amando. Às vezes a gente imagina que para amar eu tenha que fazer algo assim sobre-humano, sobrenatural, alguma coisa que me custaria demais. Não! Pequeninas coisas a gente faz e a gente alcança as pessoas a partir de pequeninas coisas, sabe? Quando a gente era criança, quando a gente nasce, a gente não sabe se locomover. Depois a gente vai engatinhando. Depois a gente fica em pé e dá um passinho, 2 e cai. Depois a gente dá 10 passinhos, 15 e cai. Depois a gente já não cai mais. Depois a gente começa a andar um pouco mais rápido. Depois a gente vai para o velocípede. Nem sei se existe mais velocípede, né? Depois a gente vai para o velotrol. Depois a gente vai para uma bicicleta com rodinhas. Depois a gente vai para a bicicleta sem rodinhas. Daqui a pouco a gente já tira a mão do guidão, sabe? Então assim, a nossa vida é um constante evoluir, é uma evolução constante. E a gente precisa mesmo evoluir. Porque quando a gente está lutando, a gente está querendo se tornar cada vez um ser humano melhor. E a gente se torna melhor quando a gente passa a amar o nosso próximo, quando a gente passa a de fato fazer esforço por obedecer a palavra de Deus, o mandamento de Jesus, que é claro, e ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu amo vocês. Então esse é o mandamento de Jesus. E esse é o mandamento principal. Em muitas ocasiões, Jesus, conversando com seus discípulos, ou mesmo com diversas pessoas, né, com as multidões, que sempre estava cercado por multidões, ele fala: assim foram dito aos antigos, odiarás os teus inimigos, eu porém vos digo. Então, sempre que Jesus fala eu porém vos digo, ele está nos apresentando um novo modal de mandamento. E o novo modal de mandamento é muito mais difícil, pessoal, do que o modal antigo. E é isso, basicamente, que esse texto que eu li fala. E por isso a Raquel me falou, quando nós lemos essa semana Mateus 5, né, o Sermão da Montanha, como é difícil, porque antigamente a lei era olho por olho, dente por dente. Se alguém cegou alguém, terá o olho furado. Se alguém roubou uma cabra, terá uma cabra roubada, sabe? Mas o que Jesus fala? Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Pessoal, isso é difícil pra caramba. É difícil pra caramba a gente querer o bem, a gente lutar por fazer o bem, por amar aquela pessoa que só quer nos destruir, que só quer o mal da gente. Então veja que realmente é cacetada em cima de cacetada que Jesus dá na gente, fazendo com que a gente precise aprender e que a gente lute por exercitar o amor. Então é por isso que semanalmente, todas as semanas, eu falo aqui a mesmíssima coisa e vou falar de novo hoje. A maneira de nós amarmos a Deus é nós amarmos ao próximo. E amar ao próximo não é algo sobre-humano, sabe? A gente não tem que fazer algo que seja não, a gente tem que começar, né, como o bebezinho lá do que eu falei agora, andando, engatinhando, caindo, levantando e tal. São pequeninas coisas, sabe? É o não desejar mal, é um sorriso, é o auxílio por atravessar uma rua, sabe? É
é o trocado para o garoto que está limpando o vidro do nosso carro no semáforo. Enfim, são pequeninas coisas, sabe, pessoal? E aí a gente vai começando a se familiarizar com o amor, e daqui a pouco a gente vai chegar num patamar da gente sentir a dor do outro, porque esse é o amor que a gente precisa sentir pelo próximo, é a gente se colocar no lugar do outro. Aliás, né, a gente entende que Aristóteles, por exemplo, que foi um filósofo que viveu 350 anos antes de Jesus, ele tinha uma filosofia de vida. Aí vem Jesus, 350 anos depois, né, e fala algo completamente diferente daquilo que falava Aristóteles. E o que Jesus falou é impactante até os dias de hoje. Porque o que ele falou basicamente está no Sermão da Montanha. E ele falou o seguinte: a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida dedicada ao outro, sabe? É a vida que a gente não busca para si. Isso que nós aprendemos na nossa sociedade, né, nos ensinos das faculdades, não é o que Jesus ensina. O que a gente aprende é que a gente precisa lutar para ter o nosso sucesso, para ter a nossa casa, a nossa mansão, o nosso dinheiro, o nosso carro novo, o nosso, meu, enchendo o ego. E o que Jesus fala é a vida dedicada ao outro, sabe? É fazer com que a sua presença cause no outro a alegria que ele não sentiria se você não estivesse lá. É fazer com que o outro tenha satisfações que ele não teria se você não estivesse ali. E é você se sentir realizado por você provocar no outro esse tipo de sentimento. Um sentimento de completude. Então é isso que Jesus fala. Então a vida de fato dedicada ao outro é o filé mignon da vida. É o que está em Mateus 5 e é o que Jesus nos ensina. E essa resposta de Jesus, ou essa palavra de Jesus, ela é impactante até os dias de hoje. Porque se a gente pensa, por exemplo, que a gente daria a nossa própria vida para salvar, por exemplo, o nosso filho se ficar doente, quem aí tem filho, ou tem sobrinho, ou tem neto, não importa, sabe? E o filho, o sobrinho ou o neto ficar doente, uma doença grave, será que em momento algum você vai pensar: poxa Deus, leve a mim, mas poupe-o? Então isso quer dizer que a tua vida não vale o que você acha que vale. A vida do outro é que vale. Então se a gente para pensar nisso, sabe, pessoal, a gente começa a entender o que de fato é o filé mignon da vida. Então, pessoal, é a respeito disso que trata Mateus capítulo 5. Então, assim, sempre a gente precisa agradecer a Deus por tudo, sabe? E a gente, quando tem essa consciência de que tudo vem de Deus e de que se eu der o meu melhor para o outro, eu estou fazendo de fato a vontade de Deus, estou amando o meu próximo e consequentemente amando a Deus, isso torna a minha vida melhor. Parece complicado, mas é simples. Parece fácil, mas é difícil. Mas a gente precisa exercitar. Toda vez que a gente começa a fazer isso, toda vez que a gente exercita alguma coisa, a gente vai ficando bom naquilo. Então, gente, a gente precisa exercitar o amor. A gente precisa exercitar o respeito. A gente precisa exercitar a gratidão, sabe? E quando a gente tem na cabeça de que tudo que acontece na vida da gente é para o bem, né? Como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente tem isso claro na nossa mente, claro no nosso olhar de fé, sabe? Porque a fé é você olhar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver, mas você consegue vislumbrar através da tua fé. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente passa a viver como aquele sábio da história, em que todas as coisas que aconteciam na vida dele, ele falava: isso também é para o bem.
e acontecia alguma coisa, ele falava, isso também é para o bem. E ele nunca reclamava, ele sempre ficava tranquilo, ele sempre falava, isso também é para o bem. Até que um belo dia chamaram ele e falaram para ele o seguinte, olha, tem um reino aqui próximo e o rei ele é muito brabo e pode ser que ele ataque aqui a nossa terra em algum momento, então nós vamos aqui te dar um baú cheio de presentes, cheio de diamantes, de rubis, de pedras preciosas e queremos que você leve lá porque você tem toda essa coisa muito boa, então a gente quer que você leve lá porque a gente sabe que você é a pessoa melhor e mais indicada para entregar isso para o rei da cidade vizinha. E aquele sábio falou, ok, beleza, eu vou sim. E aí pegou aquele baú, né, naturalmente fechado, cheio de pedras preciosas, e foi. E aí no meio do caminho começou a ficar muito tarde, ele parou numa estalagem para dormir, e aí o dono da estalagem, ele, enquanto aquele sábio dormia, ele foi lá, abriu o baú e viu que tinha muitas pedras preciosas, e aí ele roubou, né, o dono da pousada roubou todas aquelas pedras preciosas, e para que o sábio não percebesse que havia sido roubado, ele colocou lá dentro terras, né? Colocou muitos sacos de terras lá dentro, fechou o baú e ficou mais ou menos no mesmo peso, e no dia seguinte o sábio continuou a viagem e não observou que ele estava levando era sacos de terra. E quando chegou lá, ele falou para o rei daquela cidade, falou, ó rei, eu venho aqui em nome da minha cidade, em nome do governo da minha cidade, nós queremos aqui lhe presentear com esse baú aqui. E aí quando o rei abriu o baú, ele viu que tinha vários sacos de terra, ele falou, isso é alguma brincadeira? E aí chamou os guardas e falou, prendam-no. E aí levaram aquele sábio, e o sábio foi sendo conduzido para o cárcere, e ele falou, isso também é para o bem. E aí quando foi à noite daquele mesmo dia, num sonho, né, apareceu um anjo de Deus no sonho daquele rei daquela cidade e falou, olha, essa terra que você recebeu aqui é uma terra milagrosa, é uma terra de onde pisou Abraão, então toda vez que você lutar com o exército, se você jogar essa terra, a terra vai virar flechas e você vai ganhar o seu inimigo. E aí quando o rei acordou no dia seguinte, ficou pensando naquele sonho e falou, eu vou testar. E aí ele tinha um inimigo, e aí ele resolveu e jogou aquela terra, e a terra de fato virou flechas, e ele venceu aquela guerra e matou todos os inimigos. Ficou tão feliz que mandou tirar o sábio da cadeia e presenteou o sábio com um baú cheio de pedras preciosas. E o sábio foi embora. Quando o sábio voltou, ele parou de novo naquela estalagem, naquela pousada, para dormir. E aí o dono da hospedagem, né, que já sabia o que tinha acontecido, falou, mas como você está aqui? O que aconteceu e tal? Ele falou, olha, a terra que eu levei é uma terra abençoada, é uma terra milagrosa, ela vira flechas e tal, e o rei me presenteou, graças a Deus e tal. E isso que aconteceu também foi para o bem. E aí o que fez o dono da estalagem? Pegou, encheu vários sacos de terra e foi naquele rei e levou e o presenteou também. E o rei foi testar e nada aconteceu, a terra era a terra mesmo. E aí ele acabou prendendo e depois enforcando aquele dono daquela pousada que era muito ambicioso, né? E mau. Então, pessoal, o que é essa história? Essa história é o seguinte: tudo quanto acontece na vida da gente também é para o nosso bem. Então, se a gente tem isso na ideia, se a gente tem isso claro na nossa mente, se a gente tem claro o agradecimento, a gratidão a Deus por tudo quanto nos acontece, sabe? A nossa vida certamente será bênção todo o tempo, por mais que a gente seja preso, por mais que a gente seja encarcerado, por mais que a gente passe dificuldades. E isso também é para o bem. Então, a gente só precisa acreditar e tomar posse de fato dessa verdade. Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente tem fé, e a fé remove montanhas, e Jesus fala que tudo quanto nós pedirmos ao Pai, em nome dele, crendo que nós receberemos, e em nosso coração, não duvidarmos,
já recebemos. Então, a gente exercitando isso, pessoal, a nossa vida vai ser sempre uma vida maravilhosa e sempre na presença de Deus. Pense nisso e reflita nessa história. Vamos exercitar o amor ao próximo, sempre começando com pequeninas obras, com pequeninos gestos, com pequeninas coisas, mas crendo que lá na frente nós seremos campeões e estaremos no topo do pódio do amor ao próximo. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Beleza? Eu agradeço a você que ficou comigo até agora o final do vídeo. Um beijo no seu coração, te desejo vida, saúde e paz.